desse pai que recebeu de volta sem fazer muitas perguntas, sem acusações, simplesmente ele amou. Amém? Os irmãos podem acompanhar, eu vou ler, ficar numa versão só, e disse assim: E Jesus disse ainda: Um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Fazendo nesses poucos minutos aqui hoje, como se fosse uma escola dominical. Destroçar aqui, desmiuçar, né? Destroçar não, desmiuçar. Repartiu entre os 2. Grava esse pedacinho. Muitas vezes a gente acha que o cara pegou o dele e foi embora, né? Ele repartiu entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. E ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. Quando o rapaz já havia gastado tudo, houve uma grande fome naquele país. Presta atenção que não é uma fome na casa do rapaz, não, é do país. E ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. E este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Nós estamos falando aqui de um judeu tratando de porcos. Com fome ele tinha vontade de comer os porcos, comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele lembrou então e disse assim: Lá na casa do meu pai tem trabalhadores. E tornando assim, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome? Eu não mereço ser chamado de filho, me aceite como um dos seus trabalhadores. Então ele voltou para a casa do seu pai. E quando ainda estava longe, o pai o avistou, e com muita pena do filho, correu, o abraçou e o beijou. Só até aí. Mas antes da gente continuar, o foco nessa palavra aqui. Lá na casa do meu pai, como os trabalhadores dele têm comida em abundância, como os trabalhadores do meu pai são tratados. Presta atenção nesse pedacinho. Irmãos, essa passagem, eu acredito que nós que temos mais aí de 5 anos de evangelho, já ouvimos ela 2, 3, 4, 5, 50 vezes. Mas interessante que ela, como se fosse João 3,16, ela tem um resumo da Bíblia. Alguém se perdeu por conta e vontade própria. E precisava ser traçado um plano para que esse alguém voltasse, para que esse alguém tivesse a porta aberta de volta para a casa do Pai. Ele resume a Bíblia. E diz aqui que chama a atenção, quando a gente vai ler a Bíblia, a palavra de Deus diz que nós erramos porque falta conhecimento, e o conhecimento está disponível para todos nós, na palavra do Senhor. E ele diz aqui, eu queria focar na atitude do pai, mas vamos dar uma pequena pincelada nos filhos também. A primeira coisa que nós vamos quebrar aqui essa noite é aquilo que tem no nosso coração, de que o filho que ficou, muitas vezes o filho perdido, né, o filho pródigo é que apanha, mas o filho que ficou do lado do pai. Eu lendo esse versículo, relendo, eu fico com dó desse pai, o tanto ele deve ter escutado esses anos com esse filho que ficou. E ele tinha recebido a sua parte da herança também. Porque aqui está dizendo, está sublinhado, assim ele repartiu a sua propriedade entre os 2. E alguns dias depois, o filho mais jovem foi para uma terra distante e desperdiçou. E aqui, o que me chama a atenção, partindo mais um pouquinho para frente, é que quando o seu dinheiro acabou, porque ele começou a viver uma vida desregrada até aqui, e o interessante dessa palavra é que não foi Pedro, não foi Paulo, não foi, se fosse eles também era a Bíblia, né? Mas aqui foi o próprio Jesus que falou. E quando é Jesus que fala, a gente tem que olhar, tem muita coisa toda vez que você lê, ele vai falar algo no seu coração diferente. E aqui o que eu acho interessante, que vai nos fazer aprender a viver em momentos de José com o celeiro cheio, em momentos de José com o celeiro vazio, é que aqui esse rapaz teve uma responsabilidade sobre os seus recursos, né? Está dizendo aqui, ó, que ele gastou os seus recursos.
de forma desregrada. Mas sabe o que é interessante? Até aqui é culpa dele, né? Ele gastou de forma desregrada. Mas só sabe o que aconteceu logo em seguida? Uma grande fome atingiu aquela terra. E aqui eu queria chamar a atenção minha, porque eu também passo por isso. Essa semana passada eu tive alguns dias assim que eu achei, meu Deus do céu, que tanta angústia no coração, tanto peso assim, que eu não sabia como que eu fazia. Mas depois eu fui ver que era a inquietação do Senhor para que eu fosse buscar nele, aprender nele, que tem hora que a gente se envolve demais e esquece de buscar na fonte. E muitas vezes, quando essas coisas vêm no nosso coração, a primeira pessoa que a gente começa a culpar, porque está acontecendo algo, roubaram o nosso carro, entraram na nossa casa. Estou falando isso de 20 anos de experiência, né? E na hora que acontece, quem que a gente quer culpar? O inimigo. A gente quer falar que o inimigo fez aquela situação, que aquilo foi obra do inimigo. Mas o que eu acho interessante aqui é que nós lemos até o versículo 20, e aqui está dizendo, quando o dinheiro acabou, aí, responsabilidade de quem? Quando o dinheiro acaba, porque ele gastou errado, veio uma grande fome na terra. Ao mesmo tempo que o dinheiro acabou, houve na vida das pessoas que estavam em volta daquele rapaz, e eu fiquei perguntando, Senhor, será que toda aquela fome foi por causa daquele rapaz que foi morar naquela terra? Será que tudo o que foi feito ali, ele gastou o seu dinheiro, e ele não tinha nem quem te desse pouso, abrigo, quem ele pudesse pedir um alimento, porque a terra também começou a passar fome. E nós seguindo aqui, a gente começa a olhar que aquele homem, o dinheiro dele acabou, ele começou a cuidar de porcos, e quando a gente vai ler, é interessante quando a palavra de Deus diz que nós precisamos entrar no nosso quarto, ficar a sós, se possível, no momento em que o celular não vai tocar, no momento em que os meninos não estão tendo aula online, né? No momento em que tem que ser de manhã, né? Acho que foi às 5 da madrugada, né, pastora? Mais cedo, que é um momento mais tranquilo, porque aí você começa a olhar, a palavra de Deus tem muito tesouro escondido aqui dentro. Você começa a olhar e fala assim, bom, esse rapaz, ele abriu mão da segurança da sua casa, porque ele acreditava que nos prazeres do mundo, nas alegrias do mundo, ele ia estar feliz, ele ia conseguir a realização do seu sonho, que lá que a vida dele ia acontecer, que ele foi privado de viver a vida, a juventude. Quantas vezes nós jovens crescemos na igreja, eu sou pai de adolescentes, sou pai de jovens, às vezes a gente ouve isso dos nossos discípulos, né? Quando você está treinando os meninos para batizar, mas eu não conheci, como é que eu sei? Aí esse rapaz, ele resolveu, falou, não, eu vou viver a minha vida lá no mundo, eu tenho um bom dinheiro, meu pai já conquistou, e foi gastar esse dinheiro. Só que dentro dele, existe algo. Ontem eu conversando com um pastor, amigo meu, e eu falando, até hoje, né, tem só mais um lá para mim acabar de criar, os outros já estão mais ou menos criados, e às vezes a gente fica, Senhor, mas parece que eu ensinei tão redondinho, de onde que está saindo essas coisas diferentes aqui? Você começa a se perguntar. E ele falou, Samuel, tira toda a culpa do seu coração, sabe por quê? Porque, às vezes, nós somos ensinados que a pregação é teoria. Também é teoria. Mas o que seria de um médico se ele não tivesse a residência, se ele não tivesse o período ali de fazer as coisas acontecer? Você viveu uma vida de exemplo, você tentou viver, você não é santo, não viveu? Ele vai lembrar. Sabe por que ele vai lembrar, se ele sair e for lá para fora? Sabe o que aconteceu? Uma pergunta que eu quero fazer para você. Olha aqui, ele estava cuidando dos porcos, ele era judeu, pelo menos o pai dele ensinou os princípios do judaísmo, né? Jesus estava contando a história de alguém, provavelmente ele era judeu. E ele começou a cuidar de porcos. A gente sabe que não combina muito bem porco, né, com a cultura judaica. Mas aí que me vem uma pergunta, e eu quero que você coloque, toda vez que eu ministro, eu peço, Senhor, eu sei que essas pessoas não vão gravar em 40 minutos de palavra, mas se elas gravarem uma frase, e essa frase vindo do seu trono, não vindo do meu coração, mas do seu,
já valeu a pena. E a frase que eu queria que você gravasse era essa aqui, ó. Ele convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. Não chegou na frase, não. E esse homem o mandou para o campo cuidar dos porcos. Embora ele quisesse se saciar com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente ele caiu em si. A pergunta que eu quero fazer para você: quem pregou, Roberta, para esse jovem? Ele estava na terra de fome, cuidando de porcos. Alguns de nós, quando lê o versículo meio rápido, fala que ele comia a comida dos porcos, né? Aqui está dizendo que ele desejava comer. Aí eu pergunto: quem pregou para esse jovem voltar? Outra pergunta, eu estou fazendo isso aqui essa noite porque eu andei dando uma olhada de como Jesus pregava, e ele pregava perguntando. Acho que eu vou copiar ele, já que nós somos cristãos, né? Quem pregou para aquele jovem? E a pergunta que eu quero fazer para você depois dessa é: você sabia que a maioria das suas pregações não vão surtir efeito na hora? Que as suas pregações podem estar lá no passado? Aí vem o que esse pastor falou para mim ontem. Você deu o exemplo, você viveu uma vida bíblica, então tira o peso do seu coração. Sabe por quê? Sabe de quem esse jovem lembrou? Será que foi dos amigos de farra? De quem ele lembrou? Fala assim: quando ele finalmente caiu, ele lembrou, sabe de quê? De como o pai dele tratava os empregados dele. Olha para você ver qual foi a pregação que fez efeito no coração desse jovem. Por isso que eu falei que hoje aqui eu ia falar do pai, não do filho pródigo. O filho foi alcançado pelo amor do pai. Mas o que ganhou o coração daquele jovem de volta, você que está aí na sua casa, saiba que nesse momento você pode estar pregando para a sua família. Do jeito que você trata a sua esposa, do jeito que você trata as pessoas que estão em volta de você. Aquele homem lembrou e disse assim: ó, até os empregados do meu pai têm comida de sobra. Todo mundo aqui sabe como que nasceu a feijoada, né? Aquela que a gente come na nossa casa. A feijoada era o resto, né, das coisas que tinha ali na mesa dos seus senhores, que era cortada, era sobra, e os escravos aprenderam a fazer aquele prato, hoje virou iguaria. Mas que seja com feijoada ou não, os servos daquele senhor eram bem tratados. E esse testemunho que esse senhor deu para o seu filho foi que fez ele voltar. A pregação aqui não estava nas letras do Pentateuco. Tudo que aquele homem ensinou de vida, aquele rapaz naquele dia, que ele se viu ali, naquele momento de aflição, ele lembrou do seu pai. Mas antes de lembrar do seu pai, ele lembrou: até os empregados de meu pai têm comida de sobra. Então, o nosso exemplo, a nossa forma com que nós vivemos, é a nossa verdadeira pregação. A forma que nós vivemos é que vai fazer as pessoas se sentir acolhidas e quererem voltar para a casa do Pai. E casa do Pai aqui tem vários significados. Para o convívio. Eu estou aqui morrendo de fome. E ele sabia, o coração desse jovem, ele sabia que ele estava errado. Aqui está dizendo que ele voltou para a casa do seu pai. E agora vamos olhar nas ações do pai, que o tempo aqui já está passando. O pai nem esperou ele chegar. Mais para frente diz assim: quando ele ainda estava longe, o pai o viu. Vamos reproduzir essa situação? Nos dias de hoje, se fosse eu, se fosse você, será o que eu ia falar para aquele jovem? Se fosse uma mulher ainda não convertida, ia dizer: eu te avisei que você ia quebrar a cabeça. Olha para você ver, o dinheiro que você tinha, dava para você comprar 200 cabeças de gado aqui, era para você ser o rei do gado. Aquele pai, não fala muito da mãe, né, até por causa da cultura da época. O que eu acho interessante é que aquele pai, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. A diferença da graça para a condenação. O filho veio querendo se justificar: pai, eu pequei contra o céu, contra o Senhor, e começou ali toda uma ladainha. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Aí, será que o pai ia entrar no assunto? Agora ele entra. O pai disse assim:
meus servos, depressa, traga a melhor roupa da casa e vista, coloque nele um anel e sandálias nos seus pés. Enquanto o filho estava se preocupando em se justificar, o pai estava preocupado em restituir o que aquele menino tinha perdido. Esse pai, a gente sabe que essa palavra de Jesus está fazendo referência ao amor de Deus, que não nos cobra, que não nos julga, mas que nos chama de volta. Mas esse pai também pode ser um exemplo para mim, como pai. Eu achei que eu já sabia, agora eu estou tendo que reaprender. Mas aquele pai disse para os servos preparar uma festa. O anel que fazia ele se sentir parte daquela família, restitui no dedo dele. Quem anda sem sandália é servo, é escravo naquela época. Então coloca a sandália nos pés. Ele voltou para ser o quê? A intenção daquele jovem era voltar para ser escravo. Pai, eu não mereço ser seu filho. Mas o pai disse para ele: meu filho, entra e toma posse do seu lugar. Você já levou, ele nem falou, a palavra não diz que ele cobrou o que ele gastou. Fica até difícil que a gente comece a emendar, né? Ele falou: você gastou tudo que você tinha, mas aqui, vou te dar. Não, ele não disse, ele só coloca a sandália nos pés dele. E tem outra coisa que me chama a atenção. Sabe uma coisa que me chama a atenção nessa palavra? Quando ele se refere aos seus trabalhadores, ele manda os seus trabalhadores, deixa eu ver se eu localizo aqui, matem o novilho gordo. Aquele senhor, ele dividiu os seus bens entre os seus filhos. Nós falamos isso aqui já. Mas, assim, no pouco que eu conheço de direito, andando com meu amigo Alex ali, irmão, quando a gente faz essa divisão, fica com a parte para a gente, né? Divide a parte deles. E ele continuou tendo a sua fazenda. E eu duvido que aquele homem só tinha um novilho gordo. Então, por que ele fala, matem o novilho gordo? Eu ouvi. Isso não foi Deus que me revelou, não. Essa foi uma pregação que eu ouvi da pastora Camila, essa partezinha aqui, em que ela fala que o dia que aquele rapaz saiu de casa, aquele homem, com a fé que ele tinha no seu coração, essa parte do novilho gordo, ele já mandou o seu servo: pega aquele novilho e começa a cuidar dele. Porque esse filho que foi, um dia ele vai voltar. E quando ele voltar, nós vamos matar aquele novilho e vamos fazer uma grande festa. Mas a Camila não tirou isso do nada, não. Porque se foi Jesus que escreveu, Jesus está no ontem, no hoje e vai estar no amanhã. E ele sabia o que ele estava falando. E quando diz, matem o novilho gordo, é porque a fé daquele homem é que a semente que ele plantou no coração daquele filho ia dar resultado. E um dia aquele filho ia voltar e ia sentar na sua mesa novamente. Ia acontecer uma grande festa. Isso nos fala, irmão, da entrega do nosso coração. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor tira todo o medo do nosso coração. E se tirar todo o medo, lá em casa está sem telinho, o Levi está dormindo lá no meu quarto, porque para não dormir no outro quarto, é um tipo de medo, né? É o medo de proteção. Porque eles estão reformando lá por fora e ainda não colocaram a telinha. Mas é aquele medo que a gente precisa dele. Mas, quando a gente confia no Senhor e caminha com as nossas ações de acordo com aquilo que Ele tem colocado no nosso coração, não porque eu, Samuel, sou bom, porque eu valho alguma coisa, não. Eu falo muito para os meus filhos, Juan disse que não era para me falar o nome dele aqui hoje na pregação. Ô, Juan, beleza? Não era para me dar exemplo dele, mas eu falo para os meus filhos, lá em casa, que não é porque a gente é bom, é porque a misericórdia de Deus nos alcança. É a misericórdia de Deus que nos faz ser algo. Essa palavra ela não está disponível, não é para o Samuel. Eu comecei a fazer esse Paulo Leivas Macalão 3 vezes. O Iraí já até me jubilou, falou que não me aceita mais lá não, porque eu não consegui responder os quadrinhos, não tem mais. A Kelly está aqui, né? Mas eu estou lendo a palavra e o Senhor está revelando no meu coração. Eu não sou melhor do que você pode ler e o Senhor vai revelar no seu coração. E aqui a palavra é disponível, Ele ensina a ser pai, no versículos que a gente ouviu a vida toda falando do filho, Ele está nos falando de paternidade, de amor, de como a gente prega, de como a gente ganha almas para o Senhor.
de mudar o nosso foco, de ser buscadores de solução. E como isso é difícil, nós nascemos problema. Nós somos mestres em procurar problema. Eva estava no jardim com Adão. Ela estava no melhor lugar do mundo. Talvez Adão, um amigo meu disse que é porque Adão esqueceu de falar para ela que a amava aquele dia. Aí ela saiu, a serpente falou. Aí deu problema. Talvez possa ter ido, mas ela procurou problema. Mas a palavra de Deus nos ensina como a gente deve se comportar, como a gente deve proceder. Mas é mastigar a palavra, é viver a palavra. É aquele dia que você está vendo que o inimigo está tentando entrar no seu coração, e nós somos templo, nós precisamos entender isso. Não é vergonha nenhuma a gente admitir que uma hora ou outra a gente está falando, não é de Deus. Aconteceu isso com várias pessoas na Bíblia, não é vergonha, mas se fizermos igual esse filho, que disse assim: pai, eu pequei contra os céus, e pequei contra o Senhor, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai nem vai te dar assunto, ele só vai mandar preparar a sua cadeira na mesa para você sentar de volta. Mas precisa de nós reconhecermos que nós precisamos do Senhor. Esse pai é um exemplo para nós. E para a gente finalizar, falar um pouquinho aqui do outro irmão. Aquele irmão que não quis se sentar na mesa. Aquele irmão que viveu do lado do pai todos aqueles anos. A palavra aqui não diz quanto tempo que esse rapaz ficou fora de casa. Mas deve ser muito tempo. Aquele irmão que tinha notícia, porque a palavra de Deus diz assim: ele gastou regaladamente. Não diz que ele estava com as prostitutas. E quando você volta lá na frente, ele chega, escuta um barulho de som, de música, e pergunta ao servo: o que está acontecendo? O servo diz para ele: seu irmão voltou. E o pai mandou matar aquele novilho gordo, mandou colocar uma sandália, mandou colocar a melhor roupa. E o rapaz não quis entrar na casa. E não quis celebrar a volta do seu irmão. E aí veio o pai, que é o assunto de hoje. Meu filho, entra. Aquele irmão seu que estava morto, ressuscitou. Aquele irmão seu que estava perdido, voltou. Está dando uma grande festa para receber. Aí começa: pai, mas estive aqui com o Senhor. Nunca neguei um pedido que o Senhor me fez. Nunca. O Senhor nunca fez um negócio, nunca matou um novilho para mim. O Senhor vai matar para esse cara que estava com as prostitutas? Viu que lá no início Jesus disse que ele gastou regaladamente. E aqui o irmão dele sabia onde ele estava. Deu notícia e não foi buscar. E por muitos anos na minha vida, eu tive esse irmão como modelo, né, o que ficou. Se nós estamos, se nós ficamos, isso não quer dizer que nós estamos absorvendo. Que o Senhor venha colocar no meu, no seu coração, esponjas. Sabe os discípulos no caminho de Emaú? Eles andaram com Jesus ali 3 anos. Jesus dizendo: não importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores. Não importa que os filhos do homem sejam entregues na mão dos pecadores. E eles ouvindo aquilo o dia todo, o tempo inteiro, o dia todo, o tempo inteiro. Eles estavam esperando que Jesus viesse restaurar. Jesus ia tomar o cajado da mão do Herodes, do rei, e ia arrumar tudo que estava bagunçado. E aconteceu, Jesus disse que ia acontecer, aconteceu. E aqueles discípulos ficaram embananados: mas como assim? Era o mestre, era o rei, era o Messias. Mas Jesus tinha dito. E mesmo assim, Jesus aparece para aqueles discípulos no caminho de Emaú, começa a andar com eles. Começa a falar, e eles só foram perceber que se tratava do Cristo ressurreto, do partir do pão. Aliás, quando Jesus já estava saído, porventura não ardia o nosso coração enquanto ele falava no caminho? Esse ardor que nós temos que buscar. É esse ardor que nós temos que buscar, que nós temos que absorver. A palavra de Deus manda você julgar a profecia, não o profeta. Às vezes você está vendo o irmão Samuel aqui e fala: o que é isso? Bate na mulher, está devendo todo mundo aí na rua, o nome está no Serasa. Aí você não vai ouvir a palavra que ele diz. Não, julga a
palavra. O que ele disse? Está escrito na palavra? Então deixa eu ler também. Não é essa uma característica dos protestantes? Conferir o que está sendo dito? Se eu disser baboseira, que eu estou sujeito a dizer, não absorve, faz como Paulo disse. Ouvi tudo, retei o que é bom. Faz diferente do filho que ficou. Faça igual o filho que foi. O filho pródigo foi, mas um dia ele reconheceu que ele precisava do amor daquele pai. E sabe o que eu acho interessante? Quantas vezes eu tenho vontade de ir na casa de um amigo, hoje a gente faz o quê? A gente liga, né? Ou pode me receber? É normal na vida corrida de hoje. Mas aquele filho, o que ele fez? Eu vou no meu pai, porque lá os trabalhadores são bem tratados, e ele vai me receber. Essa certeza que foi gerada no coração daquele filho, foi a pregação que o seu pai fez com a sua vida. Que nós sejamos assim, que nós sejamos pedras vivas, pessoas que constroem a casa do Senhor, suportando uns aos outros em amor, nas nossas fraquezas, nas nossas tribulações, nas nossas aflições. Esse filho que ficou, Jesus não conta muita mais coisa dele. Mas à medida que o tempo vai passando, o conceito dele vai caindo. Porque ele não fala, ele ficou do lado de Jesus, ele ficou do lado do seu pai, aliás. Ele devia ter absorvido. Se aquele filho que foi, voltou por causa do pai, por que o filho que estava do lado do pai não aproveitou? Eu quero encerrar essa palavra essa noite dizendo, Jesus pode salvar esse irmão aqui. O Cordeiro de Deus, ele nasceu antes da fundação do mundo, né? Quando era pequeno eu perguntava a Jesus, e as pessoas que morreram antes do Senhor, o que aconteceram com elas? Por aí, lá na palavra de Deus está dizendo que o Cordeiro, ele já tinha sido preparado antes da fundação do mundo. O sangue de Jesus é poderoso para salvar quem morreu lá no Velho Testamento. Se Judas tivesse se arrependido, será que o sangue de Jesus não teria? Mas Judas não se arrependeu, Judas teve remorso. E ele falou, vou fazer aqui uma justiça e vou tirar a minha própria vida. Se você hoje se enquadra no filho que foi, para encerrar essa mensagem, saiba que seu pai está esperando você voltar. Se você é o pai que tem um filho que foi, se você não é esse pai aqui que deu exemplo, a oração ainda está disponível para você trazer seu filho de volta, orar por ele, buscar. E muitas vezes eu queria aqui desfazer uma coisa no seu coração, você que está aí na sua casa, às vezes você nem vem na igreja, mas hoje está passando nessa live. Eu sofri muito tempo da minha vida, porque na minha época, os assembleianos, se você não fosse batizado com o Espírito Santo, você não era crente, você não ia nem para o céu. Só que não me explicaram que o Espírito Santo é vida. São os dons, né, Roberta? Mais de meia dúzia de dons. É um dom com várias manifestações. Deus deu para Mariene falar em línguas. Samuel talvez é outro dom. E eu sofria, porque todo culto que eu ia, eu queria ser batizado. Eu voltava assim, igual meu sobrinho que eu tenho quando está triste. Ele baixa as costas assim. E isso foi me martirizando. Mas a palavra de Deus revela. Ele falou, o Espírito Santo está disponível para todos. Estou falando isso para você. Às vezes você não tem o costume, não aprendeu a orar, não tem condição de orar 3 horas da madrugada, 5, 6, igual fazia Daniel, né? 3 vezes por dia. Mas a palavra de Deus diz que orai sem cessar. E se orar sem cessar, é toda hora. É você colocar no seu pensamento, buscar o Senhor todo o tempo, colocar o seu propósito diante de Deus. Senhor, mesmo que eu não tenha sido esse pai que o irmão Samuel está pregando aí de Lucas 15, que o filho voltou só por causa do testemunho dele. Às vezes eu fiz o contrário, meu filho saiu de casa por causa de mim. Então, até para você, Deus tem como consertar. Se você é o filho que ficou, e você ficou só martelando na cabeça de seu pai. Aquele que foi não presta não, o que ele faz? Deus tem conserto para a sua vida também. O sangue de Jesus é poderoso para todos, sem exceção.
se você é o pai que ficou, o filho que ficou, o filho que foi, a palavra de Deus hoje é para você. Independente, como o irmão Samuel já introduziu aqui essa noite, independente do que você está passando, do que nós estamos passando, Deus continua sendo Deus, não diminua Deus, não fale que o inimigo está fazendo isso, está fazendo arruaça, o inimigo só faz o que é permitido por Deus. Lutero fala que ele era um cachorro na coleira de Deus. Quando você fala que é o inimigo que está fazendo as coisas, você está colocando ele acima de Deus, toma cuidado. Então essa fome que foi trazida aqui, foi ela que trouxe o filho para lembrar do pai que ele tinha. Se não fosse a fome, ele ia comer na casa do povo lá, igual a senhora, né, aquele que cai da mesa, ia tudo bem. Mas houve uma fome que provocou a volta do filho para a casa do pai. Não questione os instrumentos que Deus usa. Não questione. Não faça igual os discípulos que andaram com ele. Jesus disse assim, importa que o filho do homem seja morto. E depois fica questionando, morreu, meu Deus. E agora? E agora que a igreja vai começar. Na época de Jesus. E agora o que vai acontecer? Meu filho saiu de casa. Ele vai voltar. Em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa profecia? Em nome de Jesus, aquilo que está te afligindo, aquilo que está pesando o seu coração. E eu falo que toda vez que eu subo aqui, antes de pregar para vocês, eu quero que essa palavra sirva para mim. Maior é o Senhor na minha vida. Maior é o Senhor na sua vida. Se Deus fez, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus. Anda nos caminhos dEle. Ouve a voz do seu pai, que te tratou lá na sua casa. Ouve a voz da sua esposa. Ouve a voz do seu filho. Às vezes Deus usa o seu filho para falar com você. Já devolvo a palavra aqui para quem de direito. Enquanto no início das aulas desse ano, Deus usou a Lohane para me dar uma palavra. Estava levando ela na faculdade, acho que foi 2, 3 dias que ela foi, entrou em recesso por causa da situação, e Deus falou uma palavra, confirmou no meu coração que eu já estava pensando, e a partir daquele momento eu acelerei aquilo, porque o Senhor usou minha filha para falar comigo. Então, não tenha preconceito não, Deus usa qualquer pessoa, sua filha, sua esposa, Deus usa não crente para falar com você, usa jumenta. Só conferir com a Bíblia, se estiver batendo, se não tiver, ignora. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, que Ele possa continuar falando no seu coração, possa continuar ardendo a vontade de buscar essa palavra. Tá? Pode ser essa de papel,